Bom, gente, esse é o Trocando Ideias aqui na Rede Escola de Criminalistas, hoje num formato completamente diferente. E eu posso dizer, sem prejuízo dos demais, da qualidade que a gente tem dado para os convidados e para os assuntos, enfim, sem prejuízo nenhum para o que tem acontecido aqui, é especial. Porque é especial para mim, especialmente. Especialmente para mim. Esse aqui é especial, porque eu tenho 4 pessoas aqui que participaram da construção da escola, da continuação da escola, da perpetuação da ideia que a gente tem difundido de uma advocacia artesanal, de uma advocacia com comunicação não violenta, com gentileza, com técnica, um tribunal do júri organizado, feito de uma maneira elevada, trazendo para o trabalho da defesa as características que a gente discute tanto aqui, né? Da leveza, da concentração, da educação, especialmente. Não é possível inquirir as pessoas de uma maneira correta, sem atingir as intimidades, as questões pessoais de cada um, discutindo num nível muito elevado. Foi isso o que eu vi no júri, né, nesse último júri com transmissão, júri de repercussão. Eu vou deixar que cada um deles faça a sua apresentação, as suas considerações sobre o que viveu em plenário, né? Mas é um júri de altíssima repercussão, que envolveu uma situação delicada, porque, além da questão midiática, havia um drama humano muito sério, né? Não só para as acusadas, mas para a sociedade, para a comunidade, sobretudo ali como um todo. Então, eu quero, começando aqui pelos presenciais, né? Quero passar a palavra para o Wesley para fazer a apresentação, depois passa para o Rafael, a gente vai para o Zoom, para a Thaís e para o Daluz, e a gente, a partir daí, faz um bate-bola sobre o que aconteceu. Vamos lá, Wesley, está contigo a palavra. Obrigado, Jader. Imensa satisfação estar aqui falando contigo. Tu que é um dos grandes mentores para mim da advocacia criminal, e tenho você como uma referência. Aprendi muito na escola, tive a oportunidade de praticar o que eu aprendi na escola, principalmente nesse júri, durante a minha atuação, e eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui conversando contigo. E como tu falou, foi um júri de grande repercussão, com um caso envolvendo uma criança em que a sociedade em si, sem conhecer o processo em questão de provas, né, já julga. Então, quando assumimos esse processo, conversando com o Dr. Rafael, a gente teve um olhar humano. Um olhar humano que muitas vezes passa despercebido por muitos colegas no sentido de acolhimento. E através dessa defesa, a defesa da Bruna, né, tive a oportunidade de conhecer a história de vida dela, até em um momento, uma fala durante a instrução, houve uma fala em que a acusação quer dizer que queria afastar a questão do preconceito. Então, tentei levar esses princípios, além de uma defesa com base naquilo que a gente faz de forma técnica, trazer esse lado também da luta, né, contra o preconceito. E me chamou muita atenção, porque até então não tinha assumido uma defesa envolvendo um casal. Eu quero falar por esse lado. E então tive a oportunidade também de expor, inclusive, numa parte da minha fala, dizer que estava lá para fazer o que tinha que ser feito, dentro de um processo justo, também leal, dentro das quatro linhas. E para mim foi uma baita experiência, e também te agradeço, porque também em vários momentos eu lembrei daquilo que a gente aprende na escola. Eu acho que a essência da escola é essa atuação de fazer a diferença, acolher o acusado, o réu, nessa situação de vulnerabilidade. Tu é de uma turma que a gente pode dizer da turma do ano passado, vamos dizer assim, né? Mas ao teu lado aqui a gente pode dizer que tem um veterano da escola, né? Alguém que
já há mais tempo e por várias vezes já vem estando em contato com a escola. Como é que é, Rafael, essa ligação, né, de um novato, um dos que agora tem contato com a escola, tendo agora essa ligação contigo? Vocês têm uma proximidade ali de geográfica, né? E através da escola que a gente fez essa conexão na imersão de 2020. Tem sempre o papel da imersão nisso, né? E aí, Rafael? Pô, Jader, primeiro, antes de mais nada, eu quero apenas expressar aqui a minha gratidão de estar mais uma vez aqui ao teu lado, com a equipe da escola. A escola, como tu bem sabes, né, não preciso ficar repetindo, a escola verdadeiramente mudou a minha vida em particular, não só na advocacia, mas a vida como um todo, a forma de enxergar as coisas, a forma de encarar, a forma de perceber o mundo, a vida. Eu sou extremamente grato pela oportunidade de caminhar por toda essa longa data, já podemos considerar, nós estamos aí desde 18, 19, vivendo escola de criminalistas. E que incrível, né, Rafael? Tu foi a São Paulo para fazer um curso da escola, numa aventura minha de levar a escola para São Paulo. Chego lá e eu encontro um parceiro aqui do Rio Grande do Sul, tendo o primeiro contato, e a partir daí... Exatamente. E foi muito inusitado essa história, Jader, porque naquela época, isso foi 2018, se avizinhava o meu primeiro júri. Eu já vinha advogando, já fazendo agora 10 anos de efetiva advocacia no mês que vem, com inscrição na ordem, mas uma advocacia de interior em que eu tinha que fazer tudo, né? Eu precisava me firmar, precisava me levantar, precisava encaminhar uma advocacia. E aí, lá em 2017, 2018, comecei a perceber a advocacia criminal como eu gostaria de vivenciar. E quando se avizinhou o primeiro júri, foi lá no final de 17, início de 18, não tive oportunidade, eu não tenho advogado na família, não tenho legado, sou o primeiro advogado, enfim, tenho que achar uma solução, preciso de uma diretriz, nunca tinha participado de um júri na vida, nunca tinha visto um júri na vida. E aí foi quando fui a São Paulo, saí do Rio Grande do Sul, saí daqui para ir lá conhecer a escola. E pegando um gancho nesse aspecto, Jader, eu vinha pensando nisso agora, quando entrei aqui, inclusive, algumas pessoas nos acham muito intensos, né? Porque a gente vai com tudo e não come, não dorme, não faz nada, é uma loucura. E lá na abertura, Jader, eu lembro muito bem, uma coisa que me marcou muito, na abertura do evento, sexta-feira à noite, final da tarde, o início da tarde, não me recordo agora, plenário lotado, nós tínhamos gente de todo o país lá. E aí tu começou a ler uma carta, um e-mail que alguma advogada do Rio de Janeiro ou de São Paulo havia te mandado. E tu contou a história, que ela estava enfrentando os desafios que nós conhecemos bem como são, da família, dos amigos, do preconceito, da dificuldade de se firmar na advocacia criminal, de explicar para as pessoas o que é fazer o que nós fazemos. E aí tu chorou, tu te emocionou nisso e chamou muita atenção que em determinado momento da carta, do e-mail, ela dizia: eu espero daqui 1, 2, 3 anos, Jader, poder te mandar de novo e te dizer: olha, estou bem, professor, muito obrigado, estou firme. Olha, eu nunca mais esqueci daquilo, né? E fazer escola, Jader, estar aqui, vivenciar isso com todos esses irmãos que a gente tem, desde os mais antigos, dos veteranos lá dos tempos anteriores, quanto os mais recentes, que é o caso do Dr. Wesley. Conseguimos fazer uma boa parceria, foram diversos júris, né? Desde que nos encontramos na imersão de Caxias do Sul em 2022, possivelmente. E uma das questões que tu sempre levantou nas nossas aulas, nossos encontros, tem um poema, eu não vou lembrar agora o autor, mas ele refere o seguinte, que o pássaro não precisa aprender a voar, ele só precisa ser encorajado. Sensacional. Então, Jader, é uma honra muito grande. Eu devo te dizer, eu sou muito grato a ti, a tua ideia, a ideia que veio lá ainda do teu pai, o Braulio. Lembro da história, de como isso tudo surgiu, né? E devo te dizer, se a gente está fazendo o que está fazendo hoje, aprendendo todos os dias, com todas as angústias, as dificuldades, os erros, os acertos, os ajustes no meio do caminho, muitas vezes, né? A vida é muito intensa. Não? Eu até comentava com o Wesley, né? A gente entrou numa discussão um dia, quem me dera ter condição de ficar 1 mês, 2 meses em estado de júri. Meu estado de júri, às vezes, é na hora do júri. Sentei no plenário e não tem condição, porque é muita coisa para fazer. Só que toda essa caminhada, essa segurança, essa condição desse enfrentamento, grande parte disso eu atribuo à oportunidade de estar aqui, de conviver contigo. Muito obrigado. Essa é a ideia nossa, né? E isso é muito bom de saber que não estar sozinho, né? Saber que a gente vai encontrando os parceiros e nós vamos nos telefonando, vamos nos ligando
e essas coisas vão dando certo. Doutora Thaís, conte-nos como é que foi essa experiência. É também uma parceira antiga da escola, já de longa data, de vários encontros. Que alegria te ver aí, aqui online, mas presente. Pois bem, Léo, conseguimos criar uma base, né, dentro da escola, uma base muito forte. Graças a Deus eu fui muito abençoada com vários colegas que me ensinaram demais. A minha dupla favorita, que eu brinco agora, né, da Luz, nossa, sempre foi um baita suporte dentro daquilo que eu buscava, porque desde o momento que eu entrei na escola eu sabia onde eu queria chegar. E eu me recordo de uma aula que a gente teve, talvez uma das primeiras, que tu fizeste a pergunta mais ou menos nesse sentido: todo mundo pode se tornar um criminalista? E eu me lembro que eu te respondi que sim, que com treino, com estudo, com técnica, qualquer um pode chegar lá. E quando eu cheguei na escola, eu era só uma menina, cheia de sonhos, e eu não sabia absolutamente nada da vida. E hoje, aceitando essa experiência, eu tenho certeza da profissional que eu me tornei, e eu devo muito disso à base que eu construí aí dentro. Então, me sinto muito grata por tudo que eu aprendi, por toda a base que foi construída aí dentro, por todo o apoio que eu tive, pelos laços que eu criei, amigos que vieram, e com certeza foi um dos desafios mais importantes da vida. Não é fácil ser mulher criminalista nesse meio, não é fácil ser mulher em plenário, nem um pouco, e não é fácil te afastar dessa condição de ser mulher em plenário, porque o meu principal objetivo era entrar não me colocando como mulher e não trazer esta figura com uma força que era desnecessária naquele momento. Era simplesmente fazer o meu trabalho de uma forma técnica, de uma forma coerente e dentro daquilo que eu realmente acredito e sempre acreditei. E acho que conseguimos entregar um trabalho de excelência. Quanto a isso, não, nenhuma dúvida resta, né? Nenhuma mesmo. É importante que a gente faça sempre uma autocrítica muito forte das nossas atuações e tal, mas ficou muito claro nas mensagens, inclusive, que é uma das coisas que mais nos dá um alerta, assim, são as mensagens da acusação, né? Juiz, acusação, estão muito acostumados que o final dos júris sejam momentos de tensão, de desgaste, de inimizades. Não foi o que se viu. Não foi o que se viu em nenhum momento desse júri. E tem uma das figuras que eu posso dizer assim, né, de todos os milhares de pessoas que eu tenho contato por conta da escola, tem uma pessoa que sempre marcou o seu trabalho por essa capacidade não só de fazer o seu trabalho como vocês também fizeram, mas de aglutinar colegas, de desfazer mal-entendidos, de curar feridas, aproximar, que é essa figura querida do Daluz, como a gente costuma chamá-lo, né? Que é um sujeito que tem essa capacidade, uma amorosidade para desfazer, muitas vezes, essas rusgas entre os colegas, entre as autoridades. E agora está num desafio grande, pessoal, interessante, importante, de mudar de cidade, mudar de estado, né? Fazer uma advocacia que a gente não pode dizer que seja do zero, porque onde ele vai, ele já carrega tudo que ele fez, mas que é um desafio interessante. E aí, Daluz, como é que foi esse júri e como é que é esse novo desafio? Boa tarde, Jader. Primeiramente, quero agradecer ao convite, tá? Quero aqui também mandar um abraço aí para o Wesley, para o Rafa, que estiveram com nós, a doutora Thaís, minha querida colega, parceira. Jader, primeiro, sobre a importância da escola, eu vou um pouquinho mais para trás. Primeiro, eu me senti um velho, né? Agora vocês falando. O pessoal falou 2018, eu comecei em 2017 na escola, mas eu tenho uma conexão contigo, tu sabes, né? Eu virei advogado por tua causa, tu já sabe disso, né? De um júri que eu vi teu lá em 2011, quando eu era estagiário do Ministério Público ainda. Lá eu te vi atuar num júri e desde lá tem se feito história. Mas, com certeza, muito do que foi construído, não tenha dúvidas, foi com o teu exemplo, com o que a escola nos passou.
E sobre esse júri que aconteceu, um júri, eu confesso que eu não tinha, como eu sou de Passo Fundo, né? Eu não tinha dimensão do tamanho da repercussão dele, tanta assim. Eu vou confessar isso, eu não tinha mesmo. Mas o que me chamou mais atenção, e acho que isso é uma coisa que eu preciso falar, é sobre como todos nós lá fomos tratados. De uma cordialidade, de uma prestatividade, tanto pelos servidores da Justiça, como os assessores do Ministério Público, como todo o pessoal do tribunal. E isso, de uma forma ou de outra, criou uma egrégora muito favorável em a gente efetivamente debater sobre um caso muito complexo, muito sensível, muito grave, mas que o clima lá dentro, apesar disso, era muito legal, era muito tranquilo. A gente, cada um fazendo o seu trabalho, fazendo o que precisava fazer, né? Tipo, sem vaidade, sem agressividade. Então, para mim, eu acho que o que me marcou nesse júri foi isso, principalmente. Claro que também me marcou muito esse primeiro contato que eu tive com a Thaís em plenário, a gente não tinha atuado em plenário junto, o que me deixou muito contente em ver daquela colega que eu conheci lá na escola, que não conseguia falar direito na frente dos colegas, para uma mulher firme, forte, corajosa e que fez um trabalho incrível. Então, eu não poderia deixar de reconhecer isso. Sobre, então, o último ponto aqui, sobre essa minha aventura aqui para Balneário Camboriú, era um sonho que já tinha algum tempo que passava pela minha cabeça, e esse ano, então, a gente encampou, depois uma série de fatores que nos auxiliaram a vir para cá agora, em Balneário Camboriú também. O escritório Passo Fundo continua, mas também agora aqui em Balneário Camboriú a gente tentar demonstrar essa advocacia que a Escola de Criminalistas prega, né, e ensina, que é uma advocacia leal, de boa fé, educada e que, acima de tudo, busca resguardar os direitos dos nossos clientes que nos confiam as suas vidas. E uma coisa muito importante, sim, é interessante, né? O Saramago fala que a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha, né? Então, de fora, é uma coisa, talvez o ponto mais importante que o Daluz está ressaltando, mas o ponto mais importante é que a predisposição da defesa, a chegada da defesa, o modo como vocês trataram esse processo permitiu, e aí vem uma das coisas mais importantes, para mim é emocionante até falar, permitiu que os profissionais todos nos seus devidos papéis desempenhassem com uma tranquilidade, com segurança os seus papéis, sabendo que cada um está no seu lugar, né? O fato de alguém ter uma opinião contrária à minha não faz dele um inimigo, né? Faz dele alguém que tem uma convicção diferente. Não tenham dúvida disso, vocês realizaram nesse trabalho aquilo que a gente tanto quer. Nem sempre a gente consegue, né? Quando eu falo dessas coisas, eu falo porque é uma meta para mim. Meu maior desafio no caso da Kiss foi manter em tanto tempo, com tanta pressão, esse mesmo equilíbrio, vamos dizer assim, né? Mas vocês fizeram isso de uma maneira natural, e esse é o mais importante. Vocês não fizeram força para ser educados, não fizeram força para ficar dentro do processo, para não atacarem uns aos outros, porque vocês não precisaram esconder a vaidade, ela não estava lá. E quando a vaidade não está, as coisas fluem. E o que vocês mostraram é que é possível. Esse é o mais importante. Vocês mostraram que é possível. Quando eu recebo, né, porque vocês falaram do meu livro, falaram da escola, falaram das coisas e são conhecidos assim, que é um negócio que me deixa sabe, eu fico desesperado com isso, assim, mas das pessoas dizerem é possível. Júri não é gritaria. Júri não é falta de educação. Não precisa ser. Se alguém achar que tem que ser, cada um faz do seu jeito, mas não precisa ser. E o reconhecimento que eu tenho que passar isso para vocês, ele veio do Ministério Público para mim, sabe?
veio do Ministério Público. Porque uma das maneiras de atacar a defesa é atacar a escola como um todo, dizer que, mas vocês fizeram desse trabalho nosso, que é nosso, algo sublime, foi sensacional. E quem reconheceu isso? A acusação, que é uma das maneiras mais, vamos dizer assim, isentas da gente tomar uma ideia do que aconteceu, né? De toda forma, eu queria que a gente usasse esse tempo para falar um pouco disso também, né? Há um processo rumoroso, difícil, complicadíssimo, que ele é tocado inicialmente por outros advogados, há uma troca de advogados e tal, até que chega no júri, né? Quando chega no júri, acontece a defesa, o processo se desenvolve no plenário com essa narrativa que eu fiz agora, e aí, quando ele encerra, ele conclui, vem uma sentença altíssima, uma pena alta, né, muito alta. Então ficou algo para as pessoas dizendo, mas Jader, mas e essa pena? Não, mas como? Mas e essa pena? Aí fica sempre, pois é, mas o fato é grave. Pô, mas essa pena... Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, né? Entrar no processo, no estado em que ele se encontra, fazer o trabalho, e no final qual foi a sensação que cada um teve. Aí eu deixo a palavra à disposição de quem... Vou começar pela Thaís, por gentileza. Olha, esta humilde defensora entendeu que precisava se dar uma resposta para a sociedade. Dentro disso, nós, analisando a sentença depois, na cabeça o que passa é isso, precisava se dar uma resposta de algo horroroso que aconteceu e nós vamos responder assim. Mas a gente sabe que as regras do jogo não funcionam dessa forma. Na minha leitura, ocorreram diversos excessos, né? A falta da aplicação da confissão, vários procedimentos repetidos com questão da fundamentação. Isso tudo vai ser trabalhado e tem muito campo para ser trabalhado, para a gente mexer nessa dosimetria, mas eu acredito que venha mais nessa questão de dar uma resposta. E aqui, se tu me abrir esse espaço, eu vou dizer de novo aquilo que eu disse. O que mais me preocupou desde o início é que a acusação trata isso como um caso isolado que nunca foi. Ontem, teve um julgamento também em Tramandaí, mesma vara, com um menino de 2 anos torturado pelo padrasto, pena de 58 anos e alguma coisa. Então, assim, Miguel não foi mais um fato isolado, e essa pena, dessa forma, não é a resposta que a sociedade precisa. Porque esses crimes vão continuar acontecendo, e esses crimes são silenciosos, porque ninguém fala disso. Fala-se muito pouco sobre isso. Existe sempre essa ideia, né, Thaís, de que 50 anos de pena, então tá tudo certo. Exato, precisam morrer lá dentro. Não, não é assim que funciona. Isso não vai corrigir o que elas fizeram. E sempre isso não só fomenta um discurso de aplicação de penas altas como solução para um problema que se repete e continua, né, como se existisse uma prevenção, se existisse uma possibilidade de prevenir crimes com penas altas, né, e esse discurso atinge todas as áreas, porque daí o juiz de direito dá uma pena lá em cima, fora da melhor sistemática jurídica, o tribunal coloca isso no lugar e gera daí um descrédito, uma sensação de que o tribunal errou, né? Então o judiciário precisa também perceber isso, de que ele joga contra ele mesmo, né? Fala, Daluz. Olha, efetivamente, ao menos na minha perspectiva, eu acho que eu concordo exatamente com o que a doutora Thaís falou, de que se queria dar uma resposta, né? Quando se tem um caso de tamanha repercussão, eu acho que as partes se sentem compelidas a isso. Mas, de qualquer forma, me parece que é exatamente o que eu acho que vai, de certa forma, acontecer. A gente vai recorrer e tentar ver se o tribunal ele faz os ajustes necessários. Principalmente sobre a questão da atenuante de confissão, acho que é bem específica, é uma questão que não teria, acho que não tem como não reconhecer, ou pelo menos é o meu sentir desse processo, pela própria denúncia
que é escrita com base numa confissão. Então, mas é isso, eu acho que eu vou te falar que, lógico, não é bom escutar aquela pena, mas já era mais ou menos esperado, acho que se fosse reconhecido os 3 crimes. Mas mais que isso, eu acho que o sentimento, ele não, ao menos da nossa defesa, isso eu e a Thaís, a gente já conversou, isso eu trago para todos os meus julgamentos, ele fica muito de a gente se fazer uma autoanálise de que se foi feito o que a gente se propôs a fazer lá. Eu acho que ao menos da nossa parte a gente fez, tentou tratar esse caso com seriedade, com técnica, com respeito a todo mundo. Enfim, o resultado em si é os jurados que decidem, foge do nosso controle, mas me parece que o que poderia ser feito da melhor forma possível foi feito. Quanto a isso não tem dúvida. Existe alguma tese que pode provocar a anulação, a repetição do julgamento? Jader, a princípio não, nós até debatemos muito isso durante o julgamento, especialmente durante o primeiro depoimento que foi ouvido, né? Nós debatemos muito ali na bancada de defesa a respeito de eventuais excessos, bom, arguir, não arguir, aquela situação que parecia mais um debate da acusação, falando livremente, e nós ali tentando conter, mas de modo geral, pelo menos da nossa parte, confesso que nós não sentamos ainda para avaliar, analisar a sentença, mas de qualquer forma, nós não conseguimos absolutamente nenhuma nulidade, isso já estaria superado em tese, né? Mas a questão relacionada ao processo em si, ele é muito peculiar, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Normalmente nós estamos tratando de adultos que atiraram-se ou se esfaquearam, aquelas tragédias da vida humana tradicionais, ordinárias. O caso Miguel foi muito peculiar, porque eu até comentei com os doutores, nós acabamos nos encontrando só no plenário, não conversamos antes, mas o Wesley tem participado mais disso. Para mim, a maior chave, o maior desafio foi compreender, entender como seria possível desenvolver uma defesa num caso como esse. Eu tenho um filho de 7 anos também, exatamente a mesma idade. E tu buscar uma alternativa, buscar um discurso técnico de algo que eu tenho recebido nas redes sociais é esse: olha, eu não imaginava advocacia criminal assim, dessa forma. O advogado não precisa inventar uma história, criar um... Não, nesse ponto não tenho o que falar, e sabe que aí se acaba com aquela ideia que para ser advogado ou advogada não pode ter estômago, não pode ter, eu não teria estômago para fazer isso, eu não teria capacidade, me daria um problema de consciência e tal. Então, quer dizer, é exatamente isso, a gente também passa por essas dificuldades, né? Vocês mostraram ali que sim, é possível, é necessário, é indispensável. Exato. É indispensável, e isso nos faz crescer muito como pessoa, como ser humano, como profissional especialmente. Entender que, apesar de tudo, nós precisamos estar ali e fazer o que tem que ser feito, como disse o Gustavo, com a certeza, sair do plenário com a certeza que nós demos o que tinha que dar, o que nós podíamos dar no mais alto nível possível, que nos era possível naquele momento, e isso foi entregue. Jader, e deu para perceber também quanto a postura dos jurados, inclusive do pessoal que estava nos assistindo, para eles entenderem que existe uma advocacia criminal responsável e comprometida, no sentido de tu atuar de uma forma verdadeira, sem mentir, sem malícias, né, dentro do processo. E essa lealdade que nós tivemos de dizer que a gente não estava lá pela impunidade, mas sim por uma pena justa, isso também me deixou muito aliviado, sabe? Porque tem sempre aquele discurso do Ministério Público, né? Nós podemos pedir absolvição, eles não, eles são obrigados sempre por honorários ou por interesse ou por vaidade a pedir absolvição, e vocês mostraram que não. Bom, gente, para não avançar muito tempo, eu quero agradecer a vocês muito menos por estarem aqui e muito mais por estarem na advocacia do jeito que estão, né? Porque o meu diálogo com o meu velho, que permanece até hoje, eu conto essas histórias para ele até hoje, de tudo que a gente passa por aqui e tal, mas o meu diálogo com ele, ao pensar essa escola, foi diante dessa proposta. Vocês devem lembrar de um vídeo em que ele diz que o direito tem cor, tem cheiro, e se a gente não passa isso para as pessoas, a gente está falhando, né? Então, a certeza de que vocês não falharam, vocês foram perfeitos,
tem sido assim nas atuações de vocês, que a gente continue, nós todos, né, que a gente continue a fazer isso pelo bem da nossa profissão, porque vocês fizeram isso. Vocês mostraram para a sociedade, vocês mostraram para o Ministério Público, para os juízes, vocês mostraram para a sociedade em geral, e especialmente para os alunos das faculdades de Direito, né? Que pode ser até algo surpreendente, um júri com gritos e com bagunça e com aquela coisa, pode ser algo atrativo do ponto de vista do espetáculo, né? Mas a técnica jurídica somada à boa educação mostram daí a qualidade dos profissionais. E foi isso que vocês mostraram. Então, muito obrigado pela advocacia que vocês têm feito em nome da escola, do meu velho, enfim, do nosso sonho, porque ele se realiza em vocês. Isso é muito bom. E isso, óbvio, né, gera para todos, primeiro, a sensação de que é possível, como a Thaís disse, a gente só tem que encorajar o voo dos nossos colegas, né, e segundo, que uma advocacia, como tu falou, né, séria, dedicada, técnica, ela não só é possível, como ela é muito melhor. Então, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui, por fazerem parte da vida da escola. Esse é o Trocando Ideias, né? Uma proposta de trazer questões que são interessantes, que são importantes, e agora, dessa vez, num Trocando Ideias especial, trazer gente, os antigos, os jovens há mais tempo, os jovens há menos tempo, né? Todos aqui reunidos para a gente falar da realização da nossa ideia. A gente vê isso acontecendo e fica feliz, sabe que é possível e sabe que é melhor assim. Então, até a próxima. Valeu.